Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao 19º Círculo Literário Virtual de Entretextos. Desta feita, o tema é uma homenagem a Teresina por meio de uma de suas principais avenidas, a Avenida Frei Serafim. Como gênero escolhido para o círculo, nós elegemos a crônica e, diferentemente do que costuma acontecer nesses encontros, o texto será comentado pelo próprio autor. Nós não teremos aqui a leitura de um segundo ou terceiro. A leitura será realizada, o comentário posterior ao texto será realizado pelo próprio autor. Produziram texto para esse encontro os escritores Elmar Carvalho, Luiz Ayrton, João Luiz Rocha do Nascimento, Washington Ramos e este que nos fala, o professor Gilson Lages, produziu também uma breve reflexão. Nós iremos projetar o arquivo, iremos obedecer à leitura a partir da ordem com que eu recebi os textos. Vou então projetar o arquivo para que nós possamos iniciar. Haroldilson, uma pergunta. Ou não? O comentário será logo imediatamente após a leitura, incontinente? Logo imediatamente, o participante pode escolher uma passagem significativa da crônica que se associa a alguma memória não devidamente explicitada no texto ou alguma associação que ele queira fazer, alguma relação com alguma questão correlata relacionada à crônica. Como obedecer à ordem com que os textos chegaram até mim, nós vamos ouvir inicialmente a crônica de Luiz Ayrton Santos Júnior. Boa tarde, Luiz Ayrton. Fique à vontade, Luiz Ayrton. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Parabenizar mais uma vez entre textos e em especial o professor Gilson nesse momento de estimular todos a escrever alguma coisa. E o tema é a Avenida Frei Serafim, e aqui estou com uma pequena crônica e vamos dar uma leitura para ela para vocês. Avenida Viva ou a Praça Comprida. Há dias que estou tão ensolarada que às vezes penso que vou evaporar. Mas pudera, eu nasci e moro em Teresina. Eu nasci avenida e me chamo Frei Serafim. Nasci nas costas de uma igreja, bem no alto da Jurubeba. Fui alongando-me até ficar fina. E feita de areia, chamavam-me de Caminho Real, depois Estrada Real, e seguindo rumo ao leste, virei a entrada para a direção à cidade de Altos. Quando a igreja São Benedito foi construída pelo Frei Serafim de Catânia, Itália, ela fazia no final da tarde uma sombra sobre mim. Veio a construção da casa de Leôncio Ferraz, que depois acedeu para a Igreja Católica, que ali instalou o Palácio Episcopal da cidade. Logo depois construíram o Colégio das Irmãs, local onde estudavam as damas da família, das famílias boas e das famílias más. A casa de Dona Isaura Leilonnet erguia-se grandiosa em minha beira, bem ao lado da mansão da avó da Genu Moraes. Eu tenho que citar o nome da Genu, pois ela pertenceu a tudo nesta cidade. Para os preguiçosos que não alcançavam o local que morreu o motorista Gregório, no por enquanto, ergueram um cruzeiro de madeira onde as garrafinhas de água do santo repousam. Bem no meu meio, ou bem no meio do meu peito. Vi construir as primeiras casas ao meu redor.
Bem no meu centro havia uma olaria e uma vacaria que produzia leite para a cidade. O terreno, que pertencia ao coronel Juvencio Carvalho, foi doado ao governador Leônidas Melo para construir o Hospital Getúlio Vargas em 1941. Em frente ao hospital residia o comerciante João Carvalho, na casa onde que recebeu o primeiro ar-condicionado do Piauí. Ao lado, a casa da família Ferraz, e do outro, a casa do Dr. Linneu Araújo. Próximo ao Colégio das Irmãs, a residência do Sr. Fonseca, que vendia carros, e do outro lado, a casa do Sr. Manuel Castelo Branco e sua digníssima Lina Josefina. Ao morrer dos anos 1940, a avenida passou a chamar-se Getúlio Vargas, e até colocaram um busto do presidente em frente ao hospital. Essa de estátua é um luxo. Fui feita de areia, e quando me fizeram um jardim central, colocaram umas árvores, notadamente oitizeiros, e me cobriu com pedras de piracuruca, formando um mosaico rústico e amarelado. Fiquei anos assim até que apareceu um governador que me cobriu de pedras portuguesas, com os desenhos de palmeirinhas, no início dos anos 1970. Cobriu-me com fontes d'água e eu ficava molhando o tempo. Quando não, meninos pulavam nas minhas piscinas para se refrescarem do calor. Não estavam nem aí para os carros e pessoas que passavam. Nessa época, recebi uma iluminação grandiosa. Quando, na inauguração, os jornais anunciaram que a noite virou dia. Fiquei linda. Até meu cruzeiro recebeu piso de mármore. De Getúlio Vargas passei a chamar-me inteira de Avenida Frei Serafim, homenagem àquele italiano abençoado que me fez nascer numa igreja. Eu já tinha supermercados, colégios, bancos, farmácia, construtoras, revendas de carro, convento, repartição pública e até um hotel. Sim, até hoje repousa o hotel mais luxuoso da cidade, o Metropolitan. Daí, não satisfeito com o hospital, inventaram de colocar um pronto-socorro, chamado Sandu. E era gente e mais gente acidentada, e os pneus das ambulâncias desfilando por cima de mim. Foram anos. Quando o doutor Valdo Carvalho fez sua casa, ao lado da casa do doutor Renato Paes, colocou lá dentro uma das mulheres mais lindas do mundo, Fidalma Carvalho. Vi várias vezes Fidalma pisar maravilhosa sobre o meu canteiro. Quando a juventude dos anos 70 e 80 resolveu frequentar-me, colocaram-me em uma sorveteria para acalmar esse povo quente, o sorvetão. Foi quando o governador Alberto Silva resolveu baixar os trilhos que me cruzavam para não ocorrer em acidentes com o trem. E veio o metrô da cidade cruzando por baixo de mim. Servi de palco para a caminhada do Outubro Rosa da Fundação Maria Carvalho Santos, parada do desfile militar, curso de carnaval, corrida de carros, protestos políticos, caminhada da fraternidade da Igreja Católica. Toda festa, lá vinham os sapatinhos desfilando em monobloco. Até que, enfim, o prefeito Firmino Filho, no começo do século XXI, acrescentou um parque ao meu lado, um dos mais bonitos da cidade, o Parque da Cidadania. Tanta mudança fez-me virar de lado, e onde estava minha cabeça, repousam agora meus pés. Hoje estou deitada, olhando para o céu, meu cinto é a Avenida Miguel Rosa. Meus braços esticados, como de Cristo, chamam-se Avenida Marechal Castelo Branco. E a minha cabeça repousa no Rio Puti, onde os braços da ponte Kubitschek, onde as águas movem meus cabelos. Sou fluxo de vida como uma das mais belas e desconcertadas avenidas do mundo. Sempre me escolhem para colocar estátuas dos políticos mais conhecidos. Primeiro o Frei Serafim, bem nos pés,
depois o alferraz, nos joelhos, depois o Petrônio Portela, em cima do meu cinto, e agora o Alberto Silva, bem no meu tórax. Tenho agora o peito aberto para que vocês coloquem a estátua da Imperatriz Teresa Cristina, grandiosa, bem no meu centro, no centro de mim. Ei, e aí? Cadê vocês? Escrevi essa crônica numa provocação do nosso querido Dilson. E como escrever uma crônica de uma avenida tão importante para a nossa cidade? Ela é tudo na nossa vida. Ela é o eixo que divide o mundo. A Frei Serafim nos coloca como se fosse uma linha do Equador. Acima é o norte, abaixo o sul, e assim a gente vai fazendo a nossa vida em relação a ela. Quando Teresina nasceu, a cidade era voltada para o Poti. A gente nasceu no centro, olhando, para o Parnaíba, olhando para o Maranhão, olhando para Timon. Com o crescimento da cidade, ela começou a mudar o seu rosto e a cara virou-se para a Zona Leste. Hoje as fotos continuam mostrando a cidade do lado da Zona Leste. Esquecemos muitas vezes até a ponte de ferro que tanto ilustrou a cara da cidade. E nesse ínterim da mudança de postura, tentei imaginar essa avenida feito gente, que a gente possa sentir nela a importância que ela está para todas as nossas vidas. E chamei-a de mulher, uma avenida, mesmo que seja em homenagem a um homem, porque a avenida como mulher mais querida, mais amada, e assim eu imaginei essa avenida dessa forma. E escrevi esse texto para aqui discursar com vocês, pensando ela deitada, ensolarada, dividindo tudo que é bom e que representa a nossa cidade. E por isso eu imaginei dessa forma e aqui trouxe para vocês. E encerro com essa provocação, porque mesmo com tantos monumentos que retratam muito bem a história do Piauí nos últimos 40, 50 anos, nós precisamos resgatar a história mais antiga ainda. E precisamos, mais do que nunca, ter uma cara da Imperatriz Teresa Cristina, essa italiana que nos representa, e que às vezes não conectamos nunca e até esquecemos que a nossa cidade tem todo esse vínculo com a Itália, tem todo esse vínculo com a nobreza e tem todo esse vínculo com a Imperatriz. E aí termino provocando vocês. Será que não era bom a gente refletir sobre a construção de uma estátua da Imperatriz Teresa Cristina? É só um momento para discutir e refletir. Mais uma vez, obrigado, professor Dilson, pela participação com vocês. Obrigado, Isaías, pela belíssima crônica, pela participação no 19º ciclo literário de 9 entretextos. Na sequência das crônicas, nós iremos ouvir a crônica de Omar Carvalho. Boa tarde, Omar, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, meus colegas. As fontes luminosas da Frei Serafim. No começo de 1975, fiz o curso de 3 meses no Centro de Treinamento Correio Paulo Bregaro, no Recife, para monitor postal. Aliás, para posterior ingresso no quadro de servidores da ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Na Mauricéia, ou Veneza Brasileira, fiz poema em que exaltei a sua beleza. Recitei-o em auditório. Fui o orador de minha turma e jovem, entusiasmado, com a poesia a borbulhar em meu cérebro, quase me sentia o próprio Castro Alves, quando passava pelas velhas pontes e me deslumbrava com o Teatro Santa Isabel e os velhos sobrados.
mas logo retornei a Campo Maior e nunca mais revi o Recife, a não ser nos versos de Manuel Bandeira. Em junho desse ano, fomos morar em Parnaíba, que me encantava com as suas belas praças da Graça e de Santo Antônio, com os seus belos e suntuosos solares, e, sobretudo, com a sua rica e linda paisagem natural. Contudo, já em 15 de setembro de 1975, assumi o meu cargo de monitor postal em Teresina, onde passei a residir até o início de 1977, quando fui cursar administração de empresas em Parnaíba. Meu pai pediu a uma prima dele que me hospedasse por uns 2 meses até eu receber meus primeiros salários e pudesse pagar uma pensão. Assim foi feito. Essa família que me acolheu morava na Avenida Frei Serafim, quase defronte ao Cruzeiro, perto do antigo seminário. Quando o Logradouro começava a descer uma ladeira levemente curva em direção à ponte sobre o Poti, que então era uma só. Após esses 2 meses, me mudei para a pensão de Dona Terezinha Cardoso, localizada na Baixa da Égua, perto da Casa Saló, da Praça do Liceu e da sede do Sambão, onde conheci figuras interessantes. Mas aí já seriam outras histórias ou outros 500. Voltemos, pois, à bitola delineada pelo título. O primeiro governo de Alberto Silva já melhorara bastante a urbanização de Teresina, com a construção de grandes edificações e obras estruturantes, inclusive abrindo novas e arrojadas avenidas. Melhorou a iluminação de antigas praças e ruas. Construiu o estádio Albertão, chamado pela crônica esportiva de O Colosso da Redenção, em referência ao bairro onde foi edificado. A Avenida Frei Serafim foi uma das avenidas que passou por um verdadeiro processo de embelezamento. E todo dia, durante esses 2 meses, mais ou menos, eu a percorria a pé, em quase toda a sua extensão, do Cruzeiro até um pouco depois da imponente igreja de São Benedito, quando ia para os Correios, ou quando dessa empresa federal voltava para a casa de meus parentes. Na casa de meus anfitriões, aos 19 anos, tive um bom e grande contato com a literatura e a história piauienses. Eles tinham 2 livros do Herculano Moraes, Visão Histórica da Literatura Piauiense e Nova Literatura Piauiense, ambos editados pela editora Artenova, salvo engano, do poeta piauiense Álvaro Pacheco, e trechos do meu caminho, obra memorialística do barrense Leônidas de Castro Melo, editado pela Comep. Depois, consegui um exemplar deste último, que considero um dos melhores livros de memórias, que vim a ler e reler com muito gosto, e sobre o qual escrevi uma crônica publicada na internet. Os livros do Herculano, apesar de eventuais senões que se lhe queiram apontar, me proporcionaram o meu mais abrangente contato inicial com a literatura do Piauí. Passei a conhecer a biografia
de seus principais escritores e poetas, e li antológicos textos de nossos mais festejados literatos. Assim, posso dizer que eu, Herculano Moraes, que só vim a conhecer pessoalmente nos anos 80, me prestou um grande serviço no final de minha adolescência. Retomando minha temática principal, repito que percorria a Frei Serafim 4 vezes ao dia, nos 2 turnos de meu trabalho, contando a ida e a volta. Um dos turnos terminava às 10 da noite. Numa das vezes em que eu retornava, por volta das 22 horas, quando já estava no quarteirão anterior à residência, me deparei com uma linda, esbelta e alta mulata, que me olhou com certa intensidade e insistência. Vencendo a minha timidez, quando nos contatos iniciais, a abordei. Não querendo, desta feita, entrar em detalhes, direi apenas que descemos, os 2 já aconchegados, a ladeira que ia em direção ao rio Poti, e em terreno baldio que ficava, creio, entre o estacionamento da Unimed e os edifícios em homenagem aos poetas Torquato Neto e Mário Faustino, pude desnudar aquele monumento em forma de mulher. Ninguém, nada, nenhum bandido ou inseto nos incomodou. Ante suas curvas e volutas, voluptuosas, esmeradas, senti um alumbramento, o mesmo que deve ter sentido o poeta Manuel Bandeira, quando viu uma mulher nuinha em flor pela vez primeira. Ainda a tive em meus braços mais 1 ou 2 vezes. Numa dessas ocasiões, sem que eu nada lhe perguntasse, ela me confessou que saía para esses encontros não era em troca de nada, mas apenas por prazer e por amor. Não mais a revi, mas dela me ficou a lembrança de um amor lírico, livre, sem conforto e sem colchão, sem cetim e sem espuma, feito na terra desnuda, sob a luz das estrelas, dos vagalumes e entre matagais. Como dito, todo dia eu caminhava com meus passos jovens, apressados e vigorosos na avenida, então revitalizada e ornamentada com pedras portuguesas, elegante sistema de luminárias com canteiros e fontes luminosas, um verdadeiro boulevard. Eu preferia seguir pelo passeio central, para mais forte sentir o frescor verdoengo das sombras das árvores e os respingos refrescantes das fontes luminosas, que então jorravam com muita força e beleza. E jovem, emotivo e sentimental, cheio de esperança e de poesia, ao passar pelas fontes e ao vislumbrar as copas das árvores que formavam uma exuberante alameda, eu julgava atravessar uma espécie de arco triunfal do simples e puro existir, com amor e alegria, sem ambição por cargos e nem ganância por metais, porém, com a mente referta de sonhos e quimeras. Meus amigos, a minha experiência inicial com a praça, com a Avenida Frei Serafim foi essa. Eu tinha apenas 19 anos.
E eu achei interessante trazer para essa crônica, que eu nunca imaginei escrever, e escrevi apenas pela instigação aí do poeta Dilson, trazer essas memórias do meu final de adolescência, do meu início de juventude. Então, a minha experiência com cidades grandes seria apenas a do Recife, por pouco tempo, apenas 3 meses. E uma experiência também de meses com Parnaíba, já que a gente havia se mudado para Parnaíba em junho de 75, e já em setembro do mesmo ano, de 75, eu, então, estava aí nessa experiência que eu contei. E como eu preferi fazer uma crônica de caráter memorialístico, eu, então, me lembrei do episódio dessa mulata, que realmente era muito bonita e que me deslumbrou numa época em que eu era bem jovem, portanto, inexperiente, não é? E também esse contato forte que eu tive com a literatura piauiense, porque lá na casa desses meus parentes havia esses 2 livros do Herculano, né? A Visão Histórica da Literatura Piauiense e a Nova Literatura Piauiense, que também tinha uma antologia. E de forma que eu preferi dar a essa crônica um caráter memorialístico e, e contar esse meu início de experiência de vida, né? Inclusive como também profissionalmente, foi o meu primeiro emprego. E aí voltei, mas aí já seria outra história, voltei a ter contato com a Avenida Frei Serafim em agosto de 82, quando eu morei num pequeno hotel que era situado nela, perto de onde é o convento, perto de onde hoje é esse grande hotel, né? Estava lá o Hotel da Maru e tal, fiquei lá por pouco tempo, fui morar no Jockey, e aí novamente voltei a percorrer a avenida numa motocicleta, por algum tempo. Depois me mudei, nessa época eu morava numa república. De forma, então, que essa aí, as coisas, né? São as coisas que eu achei interessante relatar de meu contato com a Avenida Frei Serafim, que ainda hoje acho uma avenida bonita, embora ela tenha passado por transformações e tenha perdido as fontes luminosas, que eram uma coisa marcante em Teresina na época. Teresina era uma cidade acanhada, e aí, com esse primeiro governo Alberto, ela realmente passou por esse processo de urbanização e melhoramento e realmente tomou um aspecto mesmo de capital que caminhava para um desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, poeta Emar Carvalho, pela leitura sua crônica sobre a Avenida Frei Serafim. Nós passamos, então, à crônica do professor Washington Ramos. Professor, fique à vontade, habilite seu microfone, por gentileza. Fique à vontade, professor. Bem, boa tarde. Antes de ler o meu texto e falar alguma coisa, eu quero parabenizar o Elmar. Gostei muito do texto dele, né? Essa aventura com a mulata é como um mergulho, porque é no rumo do Puti, um mergulho, digamos assim, deslumbrante. Muito bom seu texto, Elmar. E ninguém me incomodou, professor, o que eu acho importante. Eu achei importante falar isso, porque desci só eu e ela, terreno deserto, baldio, umas 2 ou 3 vezes que eu fui com essa mulata, e ninguém, nada me incomodou, me perturbou, eu não tinha medo de nada, voltava à noite pela avenida, lá para a casa dos meus parentes, e nunca fui abordado por nenhum malfazejo, para o senhor ver como eram as coisas naquela época, né? Parece ficção, Elmar, parece ficção, né? E não foi há tanto tempo, mas parece não foi ficção. há tanto tempo assim. O mais curioso é isso. E não foi há tanto tempo assim. Exato. Então, Obrigado. parabéns pelo... Obrigado.
Eu quero parabenizar também o Dr. Luiz Ayrton pela sua crônica, muito boa também a crônica do Luiz Ayrton, que é da voz à avenida, né? Como se a avenida estivesse falando, muito legal, foi muito criativa essa sua crônica, doutor Luiz Ayrton. E essa senhora a qual você se refere aí, a dona Fidalma Carvalho, esposa do doutor Evaldo, que era oftalmologista, eu já ouvi falar algumas vezes da peregrina beleza dessa senhora. Já vi pessoas que a conheceram que dizem que ela era belíssima, lindíssima. E o senhor aí, né, doutor Luiz, aí se refere a ela. Inclusive, sobre a sugestão de uma estátua para a dona Teresa de Cristina, será que não seria bom fazer uma estátua da dona Fidalma e colocar lá na frente da casa onde ela morou, ali, onde hoje é uma unidade do Colégio Gilberto Campelo? Eu sugiro isso, eu prefiro uma estátua da dona Fidalma, né? Bem, mas agora... E parabéns pela crônica, doutor Luiz Ayrton. Obrigado. Agora, eu vou ler a minha crônica, é pequenininha, talvez seja a menor de todas, né? Intitula-se Amor. Então, vamos lá. Ela tem 1.836 metros de extensão. Nasce numa igreja e termina numa ponte. Nasce a partir da fé de um povo simples e estende-se rumo leste. E estende-se no rumo leste, lá de onde vem a luz. É como se ela nos dissesse que sempre devemos procurar a clarividência e as pontes. Devemos procurar ser pontes, construir pontes para unir, para ligar neste mundo de tanta desunião. Nos primeiros anos da década de 70 do século XX, às 5 da tarde, no passeio central em frente ao Colégio das Irmãs, ela congregava jovens que ali espontaneamente se encontravam para conversas e paqueras. O movimento era tão legal que criaram uma sorveteria, o Sorvetão, na esquina da Rua Aurelião. Muitos saíam do Colégio São Francisco de Assis, que funcionava no Convento de São Benedito, que fica no primeiro quarteirão, e iam direto para lá. Abre aspas. A gente se encontra na avenida. Fecha aspas, né? A gente se encontra na avenida. Você vai hoje para a avenida? Vamos para a avenida, a turma está toda lá. Essas e outras frases semelhantes ainda ecoam em minha memória como grata lembrança daquele tempo. Vão continuar ecoando agora nesta crônica também. Aquela juventude que ali se encontrava está quase toda desaparecida. Muitos foram embora de Teresina, como meu amigo João Rocha, e nunca mais deram notícia. Outros foram chamados pela outra dimensão. Poucos ainda moram aqui e ainda valorizam esta avenida, como o escritor Enéas Barros. Há alguns anos, ele e nossas respectivas mulheres fizemos um passeio por ela à noitinha. Fomos da igreja de São Benedito até o cruzamento com a Miguel Rosa, caminhando lentamente, jogando conversa fora, observando um movimento intenso de carros, motos e pedestres. Jogando conversa fora, ouvindo mil ruídos do turbilhão que agita uma grande avenida na hora do rush. Voltamos pelo mesmo percurso e fomos para casa. Carregados da emoção de ter passeado pela Frei Serafim. Planejávamos fazer mais passeios como esse, mas aí veio a pandemia e jogou um balde de água gelada em nosso plano. Nada, porém, está perdido. Ela continua lá, nada a perturba. O sentimento de perenidade está enraizado em seus outizeiros, em seu calçamento recoberto de asfalto, em suas calçadas, em seu passeio central, em seus casarões, em seus postos de iluminação, em seu comércio, no constante vai e vem do tráfego e no amor daqueles que a fotografam e admiram, e dela fazem um tema para canções, como a música do Vavá Ribeiro, para crônicas, poemas, contos, como o Desconfio da Cidade, de Alex Sampaio Nunes, e romances, como O Turco e o Ciselador, de Enéas Barros. Nessa obra, uma parte da ação se passa na igreja onde tem início nossa Frei Serafim. Isso não é pouca coisa para uma avenida, é muita. Além da utilidade
da utilidade prática diária para milhares de pessoas que a percorrem, ela é também um manancial, uma inspiração para quem a vê além do corre-corre, que ela volte a unir pessoas como no começo dos anos 70, agora esteticamente. Isso é amor incondicional. Bem, eu agradeço muito ao professor Dilson por ter me convidado para fazer uma crônica, né? Eu fiz essa crônica, me lembrei muito daquele começo dos anos 70, aquela turma que se reunia ali no quarteirão, em frente ao Colégio das Irmãs, né? O quarteirão entre a Arlindo Nogueira e a outra rua, né? A Aurélio Leão. Era muito bacana aquilo ali, era uma coisa assim espontânea, e infelizmente isso acabou. E quando o Dilson me convidou, eu resolvi, digamos assim, trazer essa memória, né, de uma época que foi bonita para mim, foi bonita para muita gente, não é? E outra coisa, eu peço a todos, poetas, escritores teresinenses, que escrevam mais sobre a Frei Serafim, né? Existe muita coisa que pode ser dita sobre a Frei Serafim. Ela é e pode ser tema de mais obras literárias, né? De mais canções, de obras de arte, né? Ela tem, assim, digamos, uma base, né? Um manancial para a criação literária, né? Eu espero que os escritores piauienses se voltem mais para essa avenida, que é tão querida por todos nós, por mim, inclusive. Toda semana, é raro haver uma semana que eu não passei pela Frei Serafim. Eu ando lá a pé, eu passo de carro, eu passo de bicicleta, eu ando muito de bicicleta, então toda vez que eu saio de bicicleta para passear, eu passo por lá pela Frei Serafim. É uma avenida que é um símbolo nosso, né? É uma avenida que a gente ama e que a gente gosta. Era isso, a minha mensagem esta, né? O que eu tinha a dizer. Obrigado aos colegas pela atenção. Professor, e não aqui está jogando confete, caro Dilson, não querendo aqui estar jogando confete, mas o nosso Washington também fez uma bela crônica, né? Muito interessante, que viu um aspecto diferente, né? Então, ficou bastante enriquecida esta live com essas crônicas, com a crônica do caro Luiz Ayrton e com essa sua, que pegaram aspectos diferentes da nossa avenida, mas com beleza e criatividade, é isso que importa. Obrigado. Novos e novos olhares, né? Vamos passar para... Obrigado, professor Washington, parabéns pela crônica. Nós vamos passar aqui para a crônica do Dr. João Luiz, Avenida Frei Serafim, 3 atos. Fique à vontade, João Luiz. Indago, se você, porque eu fiz um complemento, se você pegou o último arquivo que eu mandei? Eu abri 2 arquivos, deixa eu verificar aqui qual deles eu estou... Vá para o final, eu sei se está o arquivo atual ou não, para o final, vá no final logo. Um em PDF e um sem ser em PDF, eu abri o último que não está em PDF, é este mesmo, né? Pronto, é isso aí, beleza. Pronto, pode colocar para o início. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Dilson pelo convite, pelo honroso convite, essa provocação de escrever uma crônica sobre a Avenida Frei Serafim. Eu até disse ontem para eles, ontem à noite, eu vou começar a escrever a crônica agora, porque realmente nessa vida corrida ninguém tem muito tempo, né? E realmente fiz isso ontem à noite e hoje eu finalizei, hoje pela manhã. Quero parabenizar os poetas Luiz Ayrton e Elmar Carvalho pelas crônicas lidas e o professor Washington também pelas suas crônicas lidas. Ao final vou fazer um comentário para ver que ninguém combinou nada, mas tem pontos em comum nessas nossas crônicas, né? Tem pontos em comum nessas nossas crônicas. E pior que, aliás, ninguém combinou nada, né? Mas ao final vou fazer o comentário. Então é o seguinte, o título da minha crônica é Avenida Frei Serafim em 3 atos, né? Eu trago o teatro, a maneira do teatro para cá. O primeiro é a Avenida Interditada, o segundo ato a Avenida Iluminada e o terceiro ato a Avenida Desfigurada. Então vamos lá. Avenida Interditada. Dia desses tive que ir ao hospital. Estacionei ao lado. Não fosse a sensação de déjà vu, aqui um francês macarrônico, né? Não sei se é isso, déjà vu ou déjà vu.
não fosse a sensação de déjà vu que senti ao olhar pelo retrovisor, não perceberia que onde hoje é um estacionamento para veículos, havia uma enorme figueira, sob cuja sombra generosa nós, os meninos, descansávamos após uma partida de futebol no chão batido da rua. Impossível não fazer uma viagem de volta ao passado. Meados dos anos 60. Eu devia ter entre 6 e 8 anos quando, pela primeira vez, pisei no chão de Teresina, graças a uma aposta arriscada de meu pai, que acabou dando certo. Deixei para trás o interior da cidade de Oeiras para estudar na capital. Fui morar com minha avó materna, na Rua Coelho de Resende, número 853. A casa não existe mais, e o número é só uma lembrança na parede de um teto rebaixado. No seu lugar funciona parte do complexo do Hospital Itacor. A rua hoje é um grande corredor de tráfego e as residências deram lugar a estabelecimentos comerciais, de serviços e clínicas médicas. Somente uma casa resiste, e isso é fato. A que fica localizada na esquina da própria Coelho de Resende com a Avenida José dos Santos e Silva. Continua do jeito que veio ao mundo. Alteração nem mesmo na fachada. Dali até a Avenida Frei Serafim são cerca de 6 ou 8 quadras, se tanto. Brincávamos livres e soltos na rua, não só de bola, no campo improvisado com traves, feitas com bandas de tijolo, mas também de peteca, triângulo, time de botão, dentre outras brincadeiras antigas. Uma das mais preferidas era brincar de carrinho de rolimã, feitos com latas de leite ninho cheias de areia molhada, para pesar mais. Isso sem dizer da corrida de pneus descendo a rua. Para isso, tínhamos que subir de 2 a 3 quarteirões acima, que mais que isso era arriscado. Dada a distância, por mais rápido que corrêssemos, não daria tempo de chegar a casa e se esconder, caso ouvíssemos a sirene da Rita Pavone, como era carinhosamente conhecida naquela época, a viatura policial. Além do medo de ser jogado no camburão da caminhoneta a veraneio, o que nos impedia de avançar além do 3º quarteirão era o fato de que, nas proximidades do quarto quarteirão, morava um sujeito magro e grandalhão, conhecido pelo apelido de espiga de milho. Para correr atrás da gente que nos ameaçando com um cajado, que sempre carregava a mão, nem era necessário que o chamássemos pelo apelido. Bastaria que um de nós, sem querer, o encarasse nos olhos. Se acontecesse, das duas umas, sebo na canela ou cacetadas no lombo. Mas o maior receio não era esse. Nós, os meninos, sabíamos que, para além do 5º ou 6º quarteirão, a contar de nossas casas, a rua acabava, melhor dizendo, era interrompida por uma avenida que dividia a cidade em 2 lados. O sul, onde morávamos, e o norte, que desconhecíamos. Nunca um de nós, naquela época, atravessou a Avenida Frei Serafim para continuar andando ao longo da Rua Coelho de Resende, na parte norte da cidade. Ficávamos só imaginando como seriam as casas do outro lado, se iguais ou parecidas com as nossas, se havia ou não carros bonitos nas garagens. No nosso lado, quando tinha, era um fusquinha ou uma picape forte. Quanto aos meninos do outro lado da rua, o que ficávamos a perguntar era se eles brincavam das mesmas brincadeiras que a gente brincava. Ficávamos sem a resposta, porque nenhum de nós se atrevia a colocar os pés na Avenida Frei Serafim. Naquela época,
era impensável imaginar meninos só de calção e com os pés descalços perambulando ao longo do passeio da avenida. Caso algum de nós se atrevesse, era capaz de ser recolhido pelo investigador de menores e ser mandado para o reformatório. Certa feita, sem dizer nada a ninguém, eu peguei bigu. Quem é de Teresina conhece a expressão? Eu peguei bigu num velho caminhão Fenemê, que subia a rua em direção à avenida. Mas, no meio do caminho, desisti, pulei fora e voltei correndo sem olhar para trás e nem para os lados, mas pelando de medo de cruzar com espiga de milho no meio do caminho de volta. Um desses anos seguintes, que não recordo exatamente qual, satisfiz em parte a minha curiosidade, graças a um tio. Foi durante o carnaval. Ele me convidou para participar do curso que saía justamente da Avenida Frei Sarafim. Do que me lembro, várias pessoas dentro de uma carroceria aberta, de uma picape, além de muito talco, serpentinas e lança-perfume. Dávamos várias voltas em torno da avenida. Não sei dizer se atravessávamos a ponte. Ato 2, Avenida Iluminada. Tempos depois, já no início dos anos 70, com a vinda de nossos pais para Teresina, fomos morar de casa alugada no bairro Vermelha, e por lá ficamos aproximadamente 4 anos, até retornar à rua Coelho de Resende, dessa vez para morar, ainda de aluguel, numa casa vizinha da nossa avó. O ano era 1974. O Brasil era o país do futebol e a seleção brasileira, tricampeã mundial, se preparava para mais uma Copa do Mundo. Eu tinha entre 14 e 15 anos, bigode de adolescente, espinhas no rosto, uma pequena compreensão do que ocorria no país, mas no que eu pensava mesmo era em namorar. Depois de alguns namoricos com algumas garotas das circunvizinhanças, era hora de alçar voos maiores. Como eu já usava calça comprida, não havia receio de subir a rua até alcançar a Avenida Frei Sarafim. Foi quando eu comecei a conhecê-la de perto. Agora eu me perdi aqui. Peraí, vamos lá. Foi quando eu comecei a conhecê-la de perto. Os casarões, com suas belas fachadas, já eram imponentes. A arborização abundante, espelhos d'água e fontes luminosas eram uma atração à parte no passeio da avenida, revestido com pedras portuguesas. Mas, naquela altura, o que me interessava mesmo era sentar em um dos bancos de concreto no final da tarde e aguardar, professor Washington, o término das aulas no Colégio das Irmãs. Quando isso ocorria, a avenida ficava colorida de azul e branco, as cores da farda do colégio. O passeio virou local de paquera e namoro, professor Washington. Eu, que mal entrara na adolescência, alimentava a esperança de despertar a atenção de uma jovem estudante, embora, no fundo, o receio era de que não teria nenhuma chance, por 2 razões. Ainda tinha cara de menino e pertenciam a classe social mais abaixo do que as delas, que estudava em escola particular e eu em escola pública, o velho liceu. De tanto insistir na ideia, acabei arranjando uma namorada, mas durou pouco. Certo dia, depois de nos refrescarmos com sorvete no Gelate, antes do sorvetão, professor Washington, no Gelate, descemos até a Praça Pedro II, onde fomos abordados por um hippie, sujo, maltrapilho, mas com uma boa lábia. Ela ficou tão encantada com as miçangas expostas no pano igualmente sujo, que eu senti um certo desconforto. Mas, mesmo assim, paguei-lhe uma pulseira com minhas pacas economias. No dia seguinte, fiquei à sua espera no banco de sempre da avenida, aguardando o término das aulas. Era quase noite e nada de ela aparecer. Desci até a Praça Pedro II e lá me disseram que o hippie tinha sumido. Dias depois, soube por uma colega que ela fugira com ele, para desespero dos pais.
Lamentei pela minha sorte, mas logo esqueci. Um ou 2 anos depois, quase saindo da adolescência, e já me sentindo um homem de verdade, tomei conhecimento de que o novo point, professor Walsh, de encontro dos jovens tinha mudado da Avenida Frei Serafim para a Praça da Bandeira. E olha só, para os mais ousados havia uma opção bem próxima dali, a zona da Paissandu. Terceiro ato, a Avenida Desfigurada. Quando as famílias ricas e tradicionais atravessaram a ponte para morar do outro lado do rio, veio a demolição. Hoje quase nada resta dos casarões. O azul e branco não senta mais nos bancos, que agora são de madeira. A fonte luminosa apagou. Poeta Elmar. O espelho d'água secou, poeta Elmar. As pessoas andam apressadas de um lado e de outro da avenida. O sol se tornou mais quente, a vida mais fria e sem graça. E o espiga de milho, agora com os cabelos grisalhos, não corre mais atrás de ninguém. A última notícia que eu tive dele dava conta de que vivia entre uma clínica ortopédica e outra, fazendo fisioterapia ou pedindo para engessar o braço. Entre a preservação e a intervenção urbana, ganhou esta. Cada vez mais a passagem em direção ao passado é bloqueada, o que faz do presente apenas um tempo estéril, o que, de resto, não é nenhuma novidade para uma cidade sem memória. Por essas e outras, continuo sem saber se do outro lado da rua os meninos brincavam de carrinhos de rolimã feitos com lata de leite ninho, ou se os carrinhos deles já vinham de fábrica e eram de plástico, caso em que nem tinham o trabalho de fazer, pois ganhavam enrolados em papel de presentes do bom velhinho do Natal. Deixando de lado o retrovisor. Com os resultados do exame em mão, voltei ao estacionamento e entrei no carro. Ao sair dali, o menino que mora dentro de mim, que não está morto, quase que fez eu abrir a janela do carro e gritar: espiga de milho! É isso. Muito bem. Bom, eu tinha dito assim, ninguém combinou nada, e isso me lembra, e o poeta Elmar, que também tem formação jurídica como eu, lembra o poeta João Cabral de Melo Neto, diz que um galo não tece amanhã sozinho. E o Ronald de Ouro, que é um justo filósofo americano, falava do romance em cadeia, né? Ou seja, que cada um tinha que escrever e outros dar continuidade, e no fim sair um resultado. E aqui, essa provocação... Aliás, falta até... Eu já estou me antecipando, porque ainda falta a crônica do professor disso, mas aqui já tem uma... a gente pode antecipar um sentido, no sentido de dizer que sem ninguém combinar, acabamos tratando de pontos comuns, né? Enquanto o professor, o poeta Luiz Ayrton, deu vida à avenida, o poeta Elmar priorizou a adolescência, e o professor Washington falou do amor pela avenida, pela cidade, e eu fiz uma leitura da avenida e da cidade na perspectiva de um menino em 2 momentos distintos, com 6, 8 anos, e depois pré-adolescente, entre 12 e 15 anos. Né? Então, é isso. Eu acho que parabenizo aí o professor Dias por mais uma iniciativa, e eu acho que o resultado está muito bom pelo conjunto da obra, né? Cada um com uma leitura diferente, mas com pontos em comum em torno desse tema, que é a Avenida Frei Serafim e no limite, né? A própria nossa cidade, Teresina. Parabéns, Luiz. João Luiz, eu diria que parece que vai ser uma bela colcha de retalho, né? Parece que bem serzida, bem costurada, os retalhos bem escolhidos, né? Está me saindo, ao que parece, sem cabotinismo nenhum, mas me parece que vai sair uma bonita, né? Uma bela e aconchegante colcha de retalho. Tá certo. Parabéns ao João Luiz, como sempre, né, João Luiz? A sua escritura
trazendo os recursos do cinema, né? Você fez uma crônica, mas uma crônica essencialmente cinematográfica, ao modo dos recursos que você costuma utilizar lá nos seus filmes, uma montagem que é muito característica. Parabéns. Eu vou... Formando quase assim um conto, né? Um relato. Eu vou... Com a questão, né? Da decepção do menino lá com a namorada, né? Agora, eu achei interessante aquela questão que o professor Rocha trouxe da Avenida Frei Serafim, das meninas estudantes, né, do Colégio das Irmãs. É aquilo mesmo, teve um momento que o point ali era a Avenida Frei Serafim, né? E depois vai mudando, como tudo, né? Tem uns ciclos, né? E muito interessante. Essa coincidência foi muito interessante. Bem, eu vou aqui fazer a princípio... Só um instantinho, professor Dilson. Eu falei aí de um personagem que não sei se... porque eu morei ali, né? Eu cresci ali na Coelho de Resende, na número 853, que hoje é o hospital, uma parte do hospital, que o doutor Itamar comprou, inclusive a casa da minha avó comprou. Na época eu participei da orientação da minha avó. E ali realmente tinha nos quarteirões acima, porque a rua é um pouco inclinada, né? E a gente tinha que subir lá para o terceiro, quarto quarteirão para correr tocando um pneu, ou então um carrinho de rolimã. Só que tinha esse cidadão chamado Espiga de Milho, e ele ainda, eu acredito que ele é vivo ainda, né? E ele era muito grande, magro, e a gente chamava de Espiga de Milho, e ele corria atrás da gente. E hoje ele vive ali nas redondezas, e ali é tudo clínica médica, né? E ele tem uma vez eu quebrei o braço, tive que fazer uma fisioterapia nas clínicas ali na Pires de Castro, e eu encontrava ele lá, e eu perguntava o que é que ele estava fazendo lá. As meninas diziam que as fisioterapias diziam que ele sempre estava lá para fazer fisioterapia, ou então pedindo um médico para engessar o braço. Às vezes não tinha nada no braço, mas está lá para engessar o braço. Ainda andava com cajado, mas com a cabeça bem grisalha. Eu imaginei, ele não corre mais atrás de ninguém, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer, né? E na sua crônica você deu ao Espiga de Milho, né, um certo tom de pungente, mas também de jocosidade, né? Porque é verdadeiramente uma criança aborrecer uma pessoa dessa que talvez tivesse algum problema mental. Com certeza. Triste, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a coisa humorística da coisa, né? Ele correr atrás e depois você encontrá-lo lá na frente, né? Em outro momento. Quebrado e sem poder mais correr. É interessante, ficou quase uma personagem. Né? Muito bem, muito obrigado, João Luiz. Eu vou fazer de um modo diferente do que, inclusive, propus. Eu vou fazer inicialmente aqui uma digressão sobre o que escrevi, principalmente porque o que eu escrevi, na verdade, é o esboço de um texto. Aqui não está precisamente uma crônica, aqui está um registro de algumas ideias que pretendo aprofundá-las. Nós teresinenses, a grande maioria dos teresinenses, eu estou dizendo nós teresinenses porque eu me insiro nesse quadro dos não nascidos em Teresina, mas que, por uma questão de necessidade de estudar, de necessidade de trabalhar, migram de uma cidade para constituir a alma dessa cidade. E assim nós vamos encontrar, ao longo de sua história, uma infinidade de exemplos de pessoas que modificam a sua identidade, de que são arrancados de suas raízes para constituírem-se como novas pessoas. E Teresina tem essa característica de ser constituída de teresinenses não teresinenses, em sua maioria. Então, a Frei Serafim, considerando-se que eu não tenho a vivência do ponto de vista social, a minha vivência é uma vivência do circunstancial,
Essa minha vivência da Frei Serafim como vivência circunstancial é, com certeza, a vivência de uma infinidade de pessoas que vê a avenida, infelizmente, como caminho de passagem. Ainda assim, não deixa de reconhecer-lhe a sua beleza e a sua importância na vida de Teresina. Então, o que está representado aqui é, sobretudo, esta ideia de avenida, que é o corredor, mas esta ideia de avenida também que tem uma ligação muito íntima, porque regularmente, durante muito tempo, a Zona Leste não se constituía, para quem entra do norte do Piauí, ela não se constituía essencialmente na área mais privilegiada da cidade. Então, nós tínhamos, concretamente, a certeza de que estávamos em Teresina, quem via do norte, quando, literalmente, o veículo o ônibus, adentrava Teresina, passando pela clássica subida da Frei Serafim, na altura ali do seminário, e, sobretudo, da visão, de alguma forma, quer passando ou não pela frente, da visão que tínhamos da estação. Então, essa representação era representação de cidade, era representação de Frei Serafim, e a referência, sobretudo, ao Hospital Getúlio Vargas e à Igreja São Benedito, né? Então, nós procuramos sempre elementos que nos identificam. Teresinense ou não, nós procuramos nos identificar nas casas, nas pessoas, nas árvores, em absolutamente tudo aquilo que pode resultar em nós em algum tipo de percepção, de pertencimento com o lugar e com o tempo. Então, o que vai aqui é uma singela reflexão a respeito. Existimos a que será que se destina? A inconclusa hipótese da canção é também, para mim, uma fonte de sondagem interior. Arrancando-a dos labirintos em que descansam as percepções de um lugar e de um tempo, suspendo do chão as raízes de uma cidade simbolizada em seu mais famoso corredor de trânsito. Se tivesse que associar vivências a Logradouros e Teresina, me conectaria às ruas Simplício Mendes, a Rua da Escola, Teodoro Pacheco, a Rua da Escola, Gabriel Ferreira, João Cabral, as Ruas do Trabalho, também as de quadras de bairros na Zona Sul. A cidade se veste de estudo e trabalho. Nessas ruas havia uma extensão de muitas horas na ocupação dos livros e das palavras, ou aprendendo ou ensinando. Mas há, sim, um lugar onipotente, superior às experiências particulares, impessoal, quase um personagem invisível, porque para muitos, como eu, apenas um caminho de passagem. A Avenida Frei Serafim se conservou historicamente como ponte entre o centro e as diversas zonas. Bússola dividindo norte e sul, caminho de leste a oeste. Existir e pertencer são verbos associados, principalmente quando busco na cidade alguma forma de identificação. Encontrar-se com casas, árvores, calçadas, e até no céu figura como uma sina da qual raros conseguem libertação. Mesmo o mais completo alienado sente as cores, cheiros e vozes fisicamente distribuídos na paisagem. A visível, de fato, a imaginária. Como não vivi ali grandes acontecimentos, o que vivi, digo, circunstancial, a majestosa avenida significa, para mim, caminho de passagem. Ainda assim, caminhos de passagem têm cores, cheiros e vozes. Sua elevação inicial, no sentido leste-centro, impõe-se como um convite à contemplação, em subindo-a. A descida, centro-leste, em despedida, em descendo-a. Descubra-me, diz aos nossos ouvidos,
em apelo irrecusável. Da antiga fonte ali instalada, emanava a brisa d'água em gotículas que lembravam: esta é Teresina, quente como a linha do Equador. Da fonte esverdeada, quase sempre, às vezes cristalina, brotava um cheiro forte de terra molhada entre azedo e matéria orgânica apodrecida. Um cheiro que rodopiava a tarde e se prendia na memória olfativa de quem passasse. A Frei Serafim era, há bem pouco tempo, confluência de desembarque. Na esquina com a Miguel Rosa, a velha estação, ponto de referência para dizer se estou em Teresina, desço aqui, fico na estação. Na metade de seu percurso, estava ali, cravada para sempre, a casa de saúde mais famosa da cidade, o Hospital Getúlio Vargas, fonte de histórias de medo e esperanças. Sempre foi a igreja de São Benedito, porém, em seu balão característico, o ponto de mais profunda comoção e encantamento. Daquele adro e dos altos degraus, a visão privilegiada de todo o entorno, construída ali para, suponho, lembrar que a fé levanta até o olhar distraído e cabisbaixo. O balão da São Benedito, que é, senão, um convite a permanecer. Indo-se, retorna-se. Andar pela mesma grandiosa passagem que é a do próprio tempo, em sua capacidade única de nos fazer evasivos. Ainda que de passagem, evasivos. Obrigado, era o que eu tinha a dizer. Nós franquearemos a palavra para quem dela queira fazer uso, queira fazer algum relato de memória sobre a Frei Serafim, queira manifestar-se. Por gentileza, sinta-se inteiramente à vontade. Parece que as fontes que havia na Frei Serafim fazem falta, né? Em mais de uma crônica aqui se falaram naquelas fontes. E a intenção do senhor Alberto Silva, na época, era melhorar o clima de Teresina, né? Porque a água jorrando para cima, né? Aquilo ali, inclusive você, Dilson, fala aí na sua crônica, nas gotículas que pegavam na gente quando a gente passava ali na Frei Serafim, né? Existe esse problema que aqui no Brasil as coisas se destroem muito rapidamente, não há preservação das coisas, quer dizer, essas fontes deviam ter sido preservadas, né? Teria sido bem melhor se elas tivessem sido preservadas. E eu achei legal quando na sua crônica, aí é uma boa crônica, parabéns, mas achei interessante quando você fala nas gotículas que nos molhavam quando a gente passava ali pela Frei Serafim. Quer dizer, de certa forma, era um alívio no calor, né? Um alívio no calor. E as fontes foram feitas preservando os oitizeiros que existem ali na Frei Serafim. Então, a presença dessas fontes em várias crônicas aqui reforça que elas fazem falta, né? Fazem muita falta. E parabéns pela crônica, muito boa, Dilson. Principalmente quando você relaciona com outra, você relaciona a Frei Serafim aí, falando de outras ruas da cidade, de outras vias da cidade, né? Como a Simplício Mendes e tal. Muito interessante sua crônica. Parabéns. Obrigado. Quem mais gostaria de se manifestar, por favor? Eu posso falar? Sim, boa tarde. Eu volto a parabenizá-lo por tentar instigar essa coisa de escrever sobre a Frei Serafim. E seria muito importante se a gente continuasse com esse projeto, com outras pessoas, e que a gente pudesse compor crônicas só da Avenida, né? Aqui, numa das crônicas, lembrou uma coisa que a gente tinha, ninguém chamava Frei Serafim, chamava Avenida. A Avenida era, por si só, já bastava, né? Então, ela tem todo esse aspecto na vida do teresinense. Então, eu acho que ela deveria ser um pouco mais valorizada.
a maioria das cidades, quando crescem, as avenidas da sua história, elas se perdem no centro. Qualquer cidade grande, como Rio, Recife, São Paulo, tem suas Frei Serafim. E essas avenidas, elas estão esquecidas, né? Então, eu acho que faz parte do nosso tempo, nós que estamos, podemos dizer assim, ainda vivemos a Frei Serafim, né? Cada um de vocês relatou fatos sobre a avenida e fatos antigos. Veja que ninguém lembrou de falar nos dias de hoje. Quer dizer, ela está guardada na memória, na avenida nostálgica do nosso passado. Então, acho que muito válido, muito justo estarmos aqui escrevendo sobre essa avenida. Seria muito bom se a gente pudesse conseguir outros textos, Dilson, para que a gente, quem sabe, reunir tudo isso num livro sobre a Frei Serafim. Existem algumas publicações, existe um livro muito interessante sobre a Avenida Frei Serafim, que também não é perfeito, tem um vazio também enorme, mas foi um ponto inicial, né? Então, Crônicas da Frei Serafim é um título muito bacana para um livro, e eu acho que tem muito a se escrever, né? A gente pode fazer tudo aqui fizemos todos nós, eu acho que um overview sobre a avenida ao longo de vários fatos. Mas se você pegar um detalhe só da avenida, você é capaz de fazer uma imensa história sobre um detalhe só da avenida. Então, ela tem fontes inspiradoras ainda muito brotando água para todos nós. Então, queria só dizer isso para que o Dilson sinta-se estimulado para esse projeto da construção da Frei Serafim. Vamos nos motivar, né, para fazer outras edições com novos participantes e reunir isso tudo numa publicação, né, Luiz Ayrton? Muito obrigado pela sugestão. Será seguida, adotada. O que mais gostaria de falar? Hernandes, você queria falar? Eu gostaria de... Hernandes? Pode falar, depois eu falo. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, assim, parabenizar o Dilson, porque o Dilson é um arregimentador de pessoas, né? É um cara que está sempre conectando. Inclusive, você deve pegar aquele Connecting People, que é um dístico, né, de uma grande empresa de comunicação, e levar para você, viu, Dilson? Eu estava em Teresina ontem, quando recebi o seu link. Exatamente 2 anos após ir a Teresina, eu fui ontem e passei pela linda, magnífica, bela Frei Serafim. Depois eu quero parabenizar todos os cronistas, curti aqui de olho fechado, cada um, porque eu também tenho os meus amores na Frei Serafim. Eu estudei no Cursão, ali perto do Karnak, e a gente era um grupo de 6 caras, 16 anos, coisa assim desse tipo, e a gente vinha a pé, chutando lata, como se diz, pela Frei Serafim até no Por Enquanto. Na maior, todo mundo tranquilo, nunca encontrei uma morena como o Elmar encontrou, não, ali, né, em outros lugares sim, e aí a gente vinha, rapaz, curtindo aquela coisa, eu fui a um show do Gilberto Gil, lá no Verdão, e vim 3 da manhã sozinho, eu e Deus e a Lua. Então, eu quero parabenizar aos senhores por essas belas crônicas, e mais, eu vou endossar aqui o professor Ayrton. Na verdade, o Dilson faz coisas temáticas. Teve também sobre uma rua de Barra, se não me engano, tem agora a Frei Serafim, haverá outras ruas. E aí eu estou me lembrando, só para encerrar, que o nosso querido amigo Cinéas Santos, uma época não tão longe no passado, ele publicou pequenos livros, pequeno no tamanho e do volume, que eram temáticos. Por exemplo, Rio Parnaíba, aí havia 4 autores, 5 autores, né? Essa da Frei Serafim, eu vou aqui colocar essa querência que todo mundo aqui está no seu íntimo, que a gente faça, sim, esse livro aí, os amantes, os adoradores, né, dessa bendita Frei Serafim. E claro, toda vez que eu vejo na televisão, assim,
a classe política, ou então alguém querendo tirar aquelas árvores do meio da Frei Serafim, me dá um calafrio na espinha. Ali é uma questão de manter aquela musa ad eternum, se Deus quiser. E só para concluir mesmo, eu e minha esposa temos um apartamento em Teresina e fica na rua Fidalma, e agora fiquei interessado, porque se a mulher é bonita, eu vou atrás dessa foto dela. Né? É o mínimo que eu posso fazer. Fiquei muito interessado. Seria um prazer, Dilson. Você é o cara. Muito obrigado, Hernani, e esperamos contar em breve com a sua crônica, tá? Nas edições, 2 ou 3 edições que ocorrerão sobre a Frei Serafim, atendendo aqui a sugestão do nosso estimado Luiz Ayrton. E em breve na versão impressa, né? Quem mais gostaria de se manifestar? Gostaria apenas de ler aqui um registro. Não ficou claro aqui quem fez a observação, mas eu gostaria de ler. Parabéns pelas crônicas, abraço especial a todos. A meu conterrâneo da UFP, Dr. João Luiz. As crônicas me remetem a um passado, quando eu estudei na Escola Técnica Federal do Piauí, atravessava a avenida, ora homenageada para lanchar no Pão de Açúcar, mas não apareceu aqui, não foi possível identificar o autor ou a autora do comentário. Claro, Dilson. Ou não, Elmar? Dilson, eu só queria lembrar que eu tinha lhe dado a sugestão de que aquela live sobre a Rua Grande de Barras, né, fosse transformada num livro e com todos os participantes custeando a impressão, né? Rateando ali o custo dela. Já está em diagramação, viu, Elmar? Já encaminhamos para a diagramação. É mesmo? Ah, bom, eu estou atrasado. Com relação à da Frei Serafim, poderia ter fotografias, né? Para ilustrar. Porém, haveria necessidade, talvez, de outras crônicas, que já tenham sido escritas, ou então que sejam encomendadas até as outras pessoas que você disse que convidou, mas que não puderam participar. O certo é que também daria um livro, né? Pois parabéns para você e para todos os participantes deste encontro, desta leitura compartilhada. Muito obrigado a todos. Quem mais gostaria de se manifestar? Eu gostaria, professor Dilson. Não, eu gostaria. Em seguida, doutor João Batista. Não, professor. Eu quero me referir à crônica do João Luiz, né, os 3 textos do João Luiz, que eu gostei muito. Muito bom. E o João Luiz, num dos textos aí que ele leu, ele fala no bar Gelate, que eu me lembro muito bem do bar Gelate, que marcou época aqui em Teresina. Ele ficava ali na esquina da Magalhães Filho com a Frei Serafim. Um bar muito famoso, muita gente andou lá, eu andei lá muitas vezes, muito legal, era um point legal ali, João Luiz, um point muito bom, aquele bar. E é um bar que, digamos assim, marcou época, mas que está esquecido. Eu jamais imaginei que aqui, nessa live, alguém fosse falar daquele bar. E eu gostei muito por você ter falado nele, muito bacana isso, né? Agora, um outro aspecto que eu quero colocar para todos nós aqui é o seguinte: vamos pegar aspectos do presente. Por exemplo, alguns aqui já falaram, que o Hernani, inclusive, falou nessa barbaridade aí de se querer alterar a Frei Serafim, de se querer tirar os oitizeiros. Pelo amor de Deus, nós não podemos aceitar isso. Não é? Infelizmente, ninguém fez uma crônica com esse aspecto presente. Todos nós falamos do passado. É legal falar do passado, mas é necessário falar do presente. É necessário que se escreva contra esse projeto aí, que parece que não vai para frente, né? Foi na gestão da gestão anterior e na prefeitura se falou muito desse projeto. Agora, aí, né, com a nova gestão, não se tem falado. E eu espero que esse projeto não vá para frente, até porque a Frei Serafim é uma avenida centenária.
Quer dizer, ela tem mais de 100 anos e ela tem aquelas árvores, aqueles oitizeiros ali, é um patrimônio, existem ali há muito tempo. Então, eu acho que está na hora de a gente pegar esse aspecto que é do momento presente, que é da vida atual, que é uma maneira de a gente preservar a Frei Serafim, né? E que nós procuremos também, digamos assim, que nós procuremos outros temas presentes. É legal falar do passado, mas é legal também falar do presente. Vamos nos voltar também para o presente, né? Eu acho que o Dr. Luiz Ayrton já até colocou isso. Vamos falar do presente, né? Vamos ver o que tem de negativo e de positivo, de ruim e de bom no presente, né? E vamos combater o negativo. Era isso. Professor Washington, parece que a ideia era construir tipo uma estação, uma parada de ônibus, mas queriam fazer com interferência mínima nas árvores. Mas agora, com a pandemia, com agora que se pegou esse saber do trabalho à distância, né, do trabalho remoto, e que também o número já não tem mais nem ônibus circulando na cidade, eu acho que não há mais necessidade dessa intervenção. Penso eu, né? Mas as coisas ressurgem, né? Mas não tem mais nenhum. Exato. É bom que esse projeto não vá para a frente mesmo. João Batista, fique à vontade, por gentileza. Boa tarde a todos. Me sinto honrado na participação. Estou aqui a convite do Dr. João Luiz, né, que tem me honrado aí com esses convites a participar de alguns eventos, e até porque eu sou um leitor lá assíduo das obras dele. Digo que estou longe aí da capacidade dos senhores na produção de textos e tudo. Sou um leitor, estou aqui intrometido, muito intrometido na participação, e a fala também não me é fácil, porque a idade não me tirou a timidez, mas quando eu escutei esses textos, eu sou de 68, né? Quando eu vim morar mais próximo da Avenida Frei Serafim, eu já tinha 10 anos de idade. Eu morava ali perto da Praça Saraiva e a Frei Serafim era os meus caminhos de fuga de bicicleta. Então, em cada texto que eu ouvi, em cada momento desse, inicialmente o Dr. Luiz Ayrton me lembrando algumas situações de minha mãe, que estudou no Colégio das Irmãs quando era jovem, e minhas tias que frequentavam a casa da Dona Genu. Isso todo me trouxe algumas lembranças que elas estavam adormecidas há muitos anos, né? E depois, nos anos 80, já quando eu comecei a frequentar ali a parte do sorvetão ali já próximo do Colégio das Irmãs, onde a gente ia namorar lá. Isso aí foi uma cena impressionante, como é uma vivência de muitos, né? Então a gente marcava para depois da aula, ou então quando era o final de semana era para onde a gente tinha as fugas. Então, assim, muito interessante, e a proposta disso virar um texto, ou um livro, ou algo do tipo, é muito interessante, até porque nós somos muito jovens. Teresina tem 165, 169 anos, e a gente vê aí no mundo velho que as coisas são construídas por séculos. Então, certamente uma obra que fixe, que deixe essas memórias, ela será muito útil para hoje e para muitos amanhãs, né? As pessoas que vêm no futuro vão beber na fonte do nosso presente, que será o passado deles. Eu acho isso maravilhoso. Muito honrado, muito obrigado pelo convite, Dr. João Luiz. E achei excelente a apresentação e a leitura de todos. Muito obrigado. Obrigado, Dr. João Batista, pela presença. O que mais gostaria de se manifestar? Eu agradeço, só para agradecer a presença aí do João Batista, né, que gentilmente compareceu a essa nossa transmissão, e para reforçar as palavras dele, assim como a do poeta Luiz Ayrton, sentido, acho que também, não sei se foi o professor Walsh que falou, que isso pode resultar numa publicação, né? Talvez, pelo tamanho, não seja o momento, porque são apenas 5, né? 5 crônicas, mas
esse projeto pode ser retomado em outro momento, não especificamente em relação a Frei Serafim, mas a cidade. Né? Hoje o tema foi Frei Serafim, mas quem sabe a Praça do Liceu seja um outro tema, né? Vamos escrever sobre a Praça do Liceu e tenho certeza que muita gente aqui teria muito a contribuir para escrever sobre a Praça do Liceu. Estou dando um exemplo, né? Porque isso também está na minha memória, a Praça do Liceu. Mas tem outros entornos, outros espaços que podem ser objeto de uma leitura, né? De cada um de nós e de outros, e pode resultar no futuro em uma publicação. Né? Então, é só para reforçar essa ideia, essa proposta. O que mais gostaria de se manifestar, por gentileza? Eu gostaria de falar, viu, professor Dilson? Eu gostaria de dizer ao João Luiz que é muito legal essa sua proposta sobre a Praça do Liceu, João Luiz. Muito, muito boa. Até porque a Praça do Liceu, para mim, é a praça mais bonita de Teresina. A Praça do Liceu é lindíssima, ela está meio deteriorada, não é? Mas ela é muito bonita. Aquela escadaria dela, né? É muito bacana aquilo ali. Então, apesar de meio deteriorada, mas eu acho que ela também pode produzir boas crônicas, bons poemas, né? É também um tema legal. É muito boa essa sua proposta, João Luiz. Muito boa Eu mesmo. sou do tempo que ali na Praça do Liceu tinha um lago, né? Tinha um lago com... Eu não sei exatamente qual tipo de ave que ficava ali, não sei se é marreco, se é cisne, não sei, mas eu me lembro ainda da minha memória ainda que tinha um lago ali. Sim, tinha um lago. Eles aterraram o lago, infelizmente. Aterraram o lago. Quando eu estudei no Liceu em 75, foi 75. E já não existia o lago. Mas nos anos 60, ali o Bar Redondo, aquele famoso Bar Redondo ali, era um tio meu, do tio Rocha, irmão de uma mãe minha. Então, eu frequentei muito ali, eu tenho uma memória viva ali da Praça do Liceu. E aquele bar, viu, João? Aquele bar ali é um monumento histórico. Ele marca uma época que era a época em que se construíam bares em praças. Havia isso no Brasil, né? Bares construídos em praças. Então, aquele bar ele precisa ser preservado. Né? Ele é um monumento histórico e é um bar bonito. O projeto é bonito. E arrojado, apesar de ser simples, mas é um projeto bacana. Né? Aquele bar precisa ser preservado. E é muito lamentável que tenham aterrado aquele lago que havia ali. Agora sim, o bar resiste, né? Felizmente, o bar ainda resiste, né? Resiste. Agora, parabéns pela sua sugestão, né? Eu espero que a gente dê um jeito de concretizá-la, né? E outra coisa que eu quero falar para todos os colegas aqui é que eu publiquei um livro no ano passado intitulado Uma Palavrinha. Eu só fiz 100 exemplares, eu só tenho 2 ou 3 aqui na minha casa, mas ele está na Amazon, intitula-se Uma Palavrinha. E esse livro é um passeio que eu faço pela Frei Serafim, né? Na verdade, o passeio começa ali na Avenida Maranhão, na rua Teodoro Pacheco, subindo até chegar na Frei Serafim, atravessar a ponte e voltar, depois pegar a Avenida Miguel Rosa. Se alguém se dispuser a comprar lá na Amazon, eu fico muito agradecido de ler. Quer dizer, a Frei Serafim é o tema central desse livro, é o meu passeio pela Frei Serafim. Né? Eu ficaria muito grato se os colegas comprarem e lerem lá na Amazon, porque eu não tenho mais, porque eu só fiz 100 exemplares, né? Porque fiquei com medo de ficar encalhado e eu vendi quase tudo, só 2 ou 3 exemplares aqui em casa, eu vendi quase tudo no boca a boca. Botei alguns em livraria, mas a venda mesmo foi boca a boca, foi oferecendo para as pessoas. Foi assim que eu consegui fazer com que não ficasse encalhado, né? Porque nada mais triste do que livro encalhado. E é isso. Obrigado pela atenção. Nós, então, encerramos o 19º Círculo Literário Virtual de Entretextos, que teve como tema leituras compartilhadas da Avenida Frei Serafim em crônica e memória. Agradecemos a ilustre presença de todos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pela distinta presença de todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, foi muito bom. Uma tarde muito boa. Bom.